Quando Marcos encontrou o relógio antigo na loja de antiguidades, ele não resistiu. Era um belo relógio de bolso, dourado e intrincado, com um ponteiro único que parecia congelado no tempo. O vendedor, um homem idoso com olhos cansados, o advertiu: esse relógio tem uma história sombria. Tenha cuidado. Mas Marcos, fascinado, ignorou o aviso e levou o relógio para casa. Naquela noite, ele decidiu dar corda no relógio, e assim que o fez, o ponteiro começou a se mover, e uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ignorando o calafrio, Marcos colocou o relógio na mesinha de cabeceira e foi dormir. À meia-noite, ele acordou com um som agudo e persistente. O relógio estava apitando, mesmo sem um alarme. Quando ele olhou para o mostrador, o ponteiro estava girando descontroladamente. Marcos tentou abrir o relógio para ver o que estava errado, mas ele estava trancado. De repente, o quarto mergulhou em um frio intenso, e sombras começaram a se mexer nas paredes. Ele tentou acender a luz, mas ela não funcionou. O relógio caiu da mesinha e se partiu, revelando um papel antigo escondido dentro. Tremendo, Marcos leu o papel: aquele que der corda neste relógio libertará os espíritos que nele estão presos. Apenas retornando o relógio à loja antes do amanhecer, a maldição será quebrada. O coração de Marcos disparou. O amanhecer estava a apenas algumas horas de distância. Ele correu para o carro, mas o motor não ligava. Desesperado, começou a correr em direção à loja de antiguidades. No caminho, sentia-se observado, as sombras pareciam segui-lo. Cada passo era uma luta contra o medo crescente. Quando finalmente chegou à loja, a porta estava trancada e as luzes apagadas. Ele bateu freneticamente, gritando por ajuda. O idoso abriu a porta com um olhar grave. Eu avisei, disse ele. Você precisa ser rápido. Marcos entregou o relógio quebrado ao homem, que murmurou palavras inaudíveis. As sombras que o perseguiam desapareceram instantaneamente, e o frio intenso se dissipou. O relógio foi colocado de volta na prateleira, e o idoso sorriu tristemente. Você teve sorte, ele disse. Marcos voltou para casa, exausto e abalado. Nunca mais voltou àquela loja, e sempre se perguntou se algum outro incauto encontraria o relógio. Mas ele sabia que nunca esqueceria aquela noite. Gostou dessa história assustadora? Então, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal Sombras Urbanas para mais histórias aterrorizantes. Até a próxima, se você tiver coragem.